Bom dia, hoje é segunda-feira e nossa República chega para discutir um tema que já batia a nossa porta e agora invadiu nossa casa: as mudanças climáticas. Elas avançam mais rápido e com mais força do que os cientistas previam. Chuvas torrenciais que arrastam vidas, calor que derrete recordes históricos. Como enfrentar desafios tão brutais? Nossas cidades estão preparadas para evitar tragédias ou continuamos enxugando gelo? Os números assustam. Só em 2023, mais de 500 mortes no Brasil foram vinculadas a eventos climáticos extremos. Deslizamentos soterram esperanças, enchentes carregam histórias e queimadas consomem biomas inteiros. Até quando reagiremos apenas em modo emergência? É possível construir infraestruturas resilientes ou estamos condenados a repetir o ciclo de destruição? Para responder a essas perguntas e apontar caminhos práticos, recebemos hoje uma das vozes mais respeitadas do Estado na área ambiental, Rafael Pedrolo, pesquisador, extensionista universitário e coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, mestre pela USP e doutor pela UFMG. Ele é referência nacional em saneamento, recursos hídricos e políticas públicas para adaptação climática. Professor Rafael Pedrolo, muito obrigado por sua presença aqui na nossa República. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Olá, Mauro, muito obrigado. Eu agradeço o reconhecimento e a busca de vocês por respostas que nós aqui da UFMT podemos trazer. Eu estou à disposição de vocês. Eu queria começar perguntando, já que nosso papo aqui vai girar sobre climas extremos, sobre esse enfrentamento, né? Se as cidades estão preparadas ou podem se preparar ainda, eu ia perguntar exatamente isso. Se nós estamos definitivamente virando as costas para o futuro ou ainda temos tempo de salvar esse futuro, de reinventar esse futuro, tomando medidas no sentido bem amplo, né, de preservação ambiental e considerando as questões urbanas, da vida em sociedade, enfim. É possível ainda salvar esse nosso futuro? Bom, você vê que quando você vem com essa pergunta, a gente discute mais esperança de nós, enquanto seres humanos, e nas nossas decisões, do que propriamente se é possível salvar ou não. Porque depende do que a gente considera salvar. Se a gente for pensar em biodiversidade, será que já não acabou? Porque a gente já entrou num processo de redução de biodiversidade no planeta Terra brusco desde os últimos 200 anos, e a gente só começou a perceber isso nos últimos 50 anos? Ou será que a gente está falando de seres humanos? O que acontece é que a Terra vai continuar a vida. O que a gente não sabe é quais as condições, quem é que vai continuar vivo, e o que os principais estudos têm apontado é que a qualidade da nossa vida enquanto seres humanos vai diminuir e a nossa necessidade de adaptação vai aumentar. Que situação bastante dramática, né, professor? Eu vou tentar trazer essa conversa aqui mais para o chão e depois a gente avança nessa visão do planeta, porque eu acho que, claro, que não dá para você pensar meio ambiente só na pracinha do bairro, né? Você tem que pensar sempre no conjunto, né? E o conjunto da sociedade ter essa consciência. Mas eu queria começar falando da questão da cidade, já que o senhor tem essa formação de engenharia e pensa as cidades, né, como elas se relacionam com a questão do meio ambiente. Eu queria saber o seguinte: Mato Grosso, quase todas as cidades têm esse mesmo problema, mas aqui na região metropolitana de Cuiabá, nós temos enfrentado sobremaneira um aumento na frequência da intensidade das chuvas. E eu queria saber o seguinte: o que explica esse fenômeno? Se é só questão ambiental, o clima está mudando mesmo, mas é por conta disso, e quais são as consequências disso para a vida nossa? Eu já ouvi falar aqui, por exemplo, que daqui a determinado tempo
Cuiabá vai se tornar uma cidade sem condições de vida, tamanho calor, né? Vai ampliar o calor de tal forma que ela vai ser inabitável. A gente já vê essas previsões assim bastante alarmantes, né? E a gente assiste também o drama das chuvas. E aí as chuvas desse ano fizeram estrago em Mato Grosso inteiro, né? Pontes que rodaram, cidades que foram alagadas, aqui em Cuiabá, bairros, enfim. E eu queria que o senhor me desse um panorama disso, né? O que é isso? Qual é a realidade disso, né? E que tipo de atitude a gente pode ter para tentar minimizar, mitigar esses problemas. Certo. É muito importante a gente pontuar, começar isso enquanto chuva, porque seja enquanto chove ou na falta da chuva, nós temos que ter a consciência do que está acontecendo e como fazer. É importante também a gente notar que o clima mudando, ele sempre muda. Então, o clima geral, 10 mil anos atrás, era diferente que 5 mil anos atrás, era diferente do que 500 anos atrás, e hoje vai ser diferente daqui a alguns anos. E então, tendo isso em mente, o que a gente tem que saber, e a gente está descobrindo assim há poucos anos, poucas décadas, é que essa mudança tem sido maior. Então, para você chegar de um ponto ao outro, você levava um determinado tempo. Hoje, para você sair desse ponto e ir até o outro ponto, isso está acontecendo com menos tempo. A gente está vendo o início de 2025, um período com muitas chuvas, toda a região central do Brasil, e aí vamos trazer Cuiabá, Várzea Grande, com chuvas acima da média, mas se a gente lembrar 6 meses atrás, a gente estava com uma seca extrema, uma seca também acima da média. Então não é uma situação em que todo o período está ficando mais seco ou todo o período está ficando mais úmido. A gente está vendo mais seco, mais dias sem chuva e com menores umidades. Por outro lado, quando começa a chover, é o caso desse ano 2025, mais umidade, mais chuvas. Sobre algumas observações, né, quanto a essas chuvas. A gente tem notado que a média tem se mantido. Então, até agora, se você pegar a média da década de 1990, comparar com a média dos anos 2000, comparar com a média dos anos 2010 e 2020, não tem havido muita diferença brusca. Então, a quantidade de chuva tem sido a mesma. Mas, caindo mais água em um período, a gente tem que ter outras redes de drenagem, a gente tem que ter outra lida com o asfalto, a gente tem que ter outras instalações hidráulicas que vão dar conta dessa maior quantidade de água. E a gente está aprendendo ainda, né? A gente está tentando se adaptar. Existem diversos projetos em termos de ordem urbana, Cuiabá ou fora de Cuiabá, que a gente possa pegar como exemplo. E a impressão que eu tenho é que a gente está apalpando essas diferenças. Professor, o senhor faz uma revelação importante, quer dizer que essa coisa das chuvas e do calor extremo estão dentro de uma média da última década, quer dizer, não está muito fora disso, mas elas têm se concentrado nesses períodos, né? O período de chuva tem uma concentração maior de chuva, mas não extrapolou a média, mas ela está mais concentrada, é isso? É mais ou menos isso. E aí você falou da temperatura, que é outro fator climático. A temperatura não. A temperatura nós temos visto as médias subirem. E agora a umidade, que é o outro ponto, a média do ano ela tem se mantido mais ou menos a mesma. Agora eu entendi melhor. Eu estava achando que era o todo que estava se mantendo dentro de uma média. Mas não é. A Não, a temperatura quantidade de água aumenta. Agora, sabe o que é interessante? Existe uma associação entre a umidade, né, que é a precipitação, e a temperatura, que é o que a gente conhece como sensação térmica. E a sensação térmica também tem aumentado. A sensação térmica, então, é um elemento que é um fator da umidade com a temperatura. Então, a temperatura tem aumentado, a umidade tem se mantido. E essa combinação vai dar uma sensação térmica maior. A sensação térmica é aquela que nos causa aquela fadiga, aquela dificuldade de respiração.
aquele cansaço que a gente sente menos disposto, e as pessoas mais frágeis, em especial crianças, pessoas com doenças crônicas ou idosos, tendem a ter mais dificuldade para fazer as suas atividades do dia a dia. Eu vou trazer uma informação aqui que é o do INPE, né, que é o principal instituto de pesquisas espaciais. Eu vou me arriscar a dizer que é da América do Sul. Ele extrapola assim, os valores do Brasil. E os fatores que relacionam essa sensação térmica para Cuiabá, a gente já está, na maior parte do tempo, enquadrado num limiar que é considerado insalubre. Então, você tem uma umidade que, ora, é muito baixa, ora, é muito alta, e uma temperatura. E essa combinação, a maior parte do tempo, em Cuiabá, já está na categoria de insalubre. E essa Que categoria, se tipo fosse de. acontecer numa, Ah, essa categoria, se fosse acontecer numa cidade, por exemplo, do interior do Paraná, interior de São Paulo, alguns trabalhadores que trabalhassem sob condições de umidade e temperatura de Cuiabá ganhariam, por exemplo, o adicional de insalubridade. Mas aqui não, aqui é o cotidiano. Então, olha onde nós estamos. mas essa é uma situação complicadíssima, porque afeta a produtividade, afeta a saúde pública, afeta uma série de situações. Bom, a gente não consegue aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso podia ajudar bastante, mas enfim, a gente não consegue dar o tom do clima no mundo, no planeta. Mas a gente podia fazer com que as cidades, as nossas cidades, geralmente muito quentes, muito secas ou muito úmidas, pudessem ter algum equilíbrio ou recursos de engenharia, etc., que dessem uma melhorada nessa sensação térmica, nessa condição de insalubridade. O que é, na sua opinião, como professor de engenharia, como professor de engenharia sanitária, tem essa visão ambiental, o que é preciso fazer em Cuiabá para enfrentar isso? Quer dizer, nós já estamos numa situação, o senhor mesmo diz, de insalubridade. Ela está presente no nosso dia a dia. Como é que a gente minimiza isso? Que tipo de ação a prefeitura, o Estado e nós mesmos, moradores de Cuiabá, Várzea Grande, enfim, das cidades de Mato Grosso, podem fazer para melhorar essa situação e talvez até no futuro superar, ter uma condição, uma qualidade de vida melhor? Olha que interessante, você comentou que Mato Grosso não consegue alterar os fatores climáticos em grande escala, né? Então, de fato, quando a gente vai estudar climatologia, a gente tem que entender que existe sim essa grande escala, e aí alguma coisa da África influencia a América, alguma coisa da América influencia a Europa e tudo, né? E existem os fatores de mesoescala, e aí o Brasil está numa questão de mesoescala. A gente sabe, por exemplo, que as precipitações do centro-oeste e do sudeste do Brasil, elas têm origem pela evapotranspiração da região norte do Brasil, e aí a gente está falando de mesoescala, e tem vários fatores. E aí o que você está me trazendo é o que a gente pode trazer de mais pontual, né? Eu, enquanto cidadão, que moro no lote tal, do bairro tal, ou desde o cidadão de menor influência até os cidadãos de maiores influências, podemos fazer na cidade. E aí, essas influências, elas podem acontecer tanto em escala não estrutural quanto estrutural. Deixa eu dar um exemplo. Um caso de influências não estruturais que têm se provado efetivas é a educação. Então, elementos na área de educação ambiental para que as crianças possam ter determinadas atitudes, lembrando que as crianças são mais fáceis da gente trazer à tona, da gente moldar, do que adultos, que já têm a sua rotina, que tem aquele argumento de eu faço isso a vida inteira e não vou mudar. Só que tem um problema, né? Essas intervenções, elas são para longo prazo. Você vai ver isso aí na próxima geração, quando a criança virar adulto. E, ou no máximo, quando uma criança conseguir, com seus argumentos, convencer adultos, o que não é tão fácil. Eu dei um exemplo de não estrutural. Agora, a gente pode também fazer coisas como, na medidas, planejamento, políticas, né? Eu vou mencionar o Plano Municipal de Arborização Urbana. É um exemplo. Ela não é estrutural. Mas uma cidade que tenha um Plano Municipal de Arborização Urbana, ela vai dar instruções do que fazer para aumentar as áreas verdes da cidade nos prazos aí de 1 ano, 2 anos, curto prazo,
ou seja, para essa gestão municipal, por exemplo, lembrando que isso vai muito além de um executivo, assim como médio prazo e longo prazo. Por exemplo, como que eu quero a minha cidade daqui a 20 anos em relação à arborização? Quais as espécies, onde eu quero plantar mais, onde eu preciso. A árvore é um fator. Outro fator que a gente vê em países que lidam melhor com isso é a lida com a água. Então, existe um raciocínio na nossa lida com a água, ainda, que está associado ao que a gente chama de higienismo, que era muito na moda 100 anos atrás, 1900, por exemplo. O que é o higienismo? É você pegar uma água que choveu, ou um esgoto, alguma água que a gente utilizou, e a gente quer mandar o mais rápido possível para outro ponto. A gente quer mandar embora. Acontece que com o crescimento das cidades, esse mandar embora não existe mais. Porque o ir embora daqui do CPA, se a gente estiver falando do córrego do Barbado, por exemplo, esse ir embora é para o Jardim das Américas. E aí o ir embora do Jardim das Américas é no Grande Terceiro. E então sempre tem alguém que é o ir embora que vai afetar de alguma maneira. E quando eu falei essa lida com a água, por quê? A associação de árvores com água melhora muito a nossa condição, voltando aqui, né, da salubridade, da sensação térmica mais agradável, a temperatura em microescala, que é o que a gente está tratando quando a gente fala de cidades, vai melhorar. A gente pode ver exemplos excelentes na cidade de Cuiabá, na cidade de Várzea Grande. O Parque das Águas, o Parque Werneck, o Parque Mãe Bonifácia. Hoje, em 2025, mais da metade dos cidadãos cuiabanos gostariam de morar, por exemplo, em torno de um desses parques. Quando o Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, foi construído, e foi uma vontade política em nível estadual, que é um parque estadual, aquela região ela tinha uma valorização, né? Os lotes valiam X valor e tal. Na hora que o parque foi construído, um monte de gente quis morar lá, um monte de edifícios passaram a ser construídos porque as pessoas queriam morar perto de um parque. Por quê? Passou a ser uma região com infraestrutura urbana, ou seja, sistema viário, avenidas grandes, com comércio de fácil acesso, mas também uma região muito arborizada, que você quer olhar na janela e você vai ver muitas árvores. Agrada a nossa vista, é inconsciente, de certo modo. Isso vai propiciar a ventilação, isso vai propiciar a umidade. Então, a umidade lá, que é uma região próxima ao centro, é maior e mais agradável do que outras regiões com a mesma distância do centro. E aí tem a questão da valorização da cidade. Quando você faz uma intervenção dessa, a cidade se valoriza. Uma pessoa passa a querer morar lá, preferir morar lá, do que em outros locais que não Professor, têm esses benefícios. eu entendi muito bem o seu raciocínio e ele me parece muito lógico, muito coerente. Eu vou ter que chamar um comercial, o nosso primeiro bloco já se esgotou, mas eu quero retomar esse assunto. O senhor falou da questão da água, da questão da arborização, dos parques, enfim, e da perspectiva, porque assim, quando você olha, isso me parece absolutamente factível. É uma questão de decisão política, como foi Dante de Oliveira em relação ao Parque Mãe Bonifácia, como foi o então prefeito Mauro Mendes em relação ao Parque das Águas. Quer dizer, uma decisão política de fazer, de realizar, de deixar um legado. Né? Então, eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, para ver o que a gente pode fazer agora, na gestão do prefeito Abílio, se tem como estimular isso de alguma maneira, enfim, seja via universidade, seja instituições. As regiões que têm um parque, o entorno do parque, são regiões mais valorizadas, não só pelo lazer que proporciona, porque é o exemplo típico dos dois grandes parques aqui perto, que é o Banho Bonifácio e o Parque das Águas, mas assim, outros, Masai no Okamura, lá no Cochipó, né? Nós temos um parque belíssimo também. E esses parques nasceram de uma vontade política, né? Talvez mais no sentido de oferecer lazer do que propriamente com a visão ambiental. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, cumpre um papel importante. E Cuiabá tem um potencial enorme nesse sentido. Ainda tem muita área verde, ainda tem condição de preservar o que tem, criando uma infraestrutura adequada, né? e fazendo com que a cidade se desenvolva de uma maneira mais equilibrada.
E eu queria saber o seguinte, quer dizer, esse mesmo problema que a gente tem com a arborização, que é a ausência de investimento nisso, né? Nós temos um problema sério com as águas. Os nossos córregos praticamente ou estão canalizados ou estão enterrados, né? Como é o caso do córrego da Prainha, que ninguém mais vê esse córrego, a não ser por um vãozinho ali perto da Avenida Miguel, da Medina Estevão de Mendonça. A gente vê um vãozinho, a gente consegue olhar, enxergar por baixo, num pontilhão, a gente vê água correndo. Fora disso, né, os nossos córregos estão morrendo, não tem mais qualidade de água, as nascentes todas. Né? Cuiabá é uma cidade cheia de nascentes, mas que estão contaminadas, que estão sendo prejudicadas. Tem jeito de fazer política pública com um custo razoável para tentar melhorar isso, professor? É o único jeito, Mauro. Os órgãos públicos, eles estão aí para isso. Os órgãos públicos estão para nos servir, enquanto nós cidadãos, para que sejam feitas políticas públicas. O não fazer é o que é o errado. Então, se não forem apresentadas propostas, seja na área de arborização, seja na área de conciliar isso com o sistema viário, seja na área de valorizar terrenos urbanos, melhorando a qualidade de vida de quem circula lá, não tem por que existir. Então, é a única solução. Em relação aos corpos hídricos, você mencionou, né, que são canalizados e que muitas vezes a gente nem vê eles. Isso também faz parte da filosofia higienista que era predominante nos anos 1800 e início dos anos 1900. Então, Cuiabá ainda tem muito dessa característica dos anos 1800 e 900 de canalizar e de fechar. É importante a gente ter essa consciência, levar mesmo para o lado histórico, porque a gente aqui em Cuiabá, 2025, a gente não caiu de paraquedas. A gente está aqui dentro de um contexto e a gente consegue identificar os bons exemplos e os nem tão bons exemplos. E o que eu posso te afirmar, enquanto pesquisador que viaja para os outros locais e que estuda outros locais, é que esses locais que são mais beneficiados, que as pessoas se sentem mais felizes, afinal de contas é para isso que a gente está aqui, é para ter boa qualidade de vida, são aqueles que enxergam uma cidade integrada com o espaço urbano, que a gente gosta de andar na cidade, que a gente quer viajar para essa cidade quando a gente está de férias, que a gente no final de semana quer ficar na cidade, ou que a gente simplesmente, quando sai de casa e vai trabalhar, a gente se sente bem. Os corpos hídricos têm um fator importantíssimo nisso. Se a gente imagina cidades em que a gente tenha espaços que a gente possa andar e ver uma vegetação nativa ali, em comparação com uma região que ela é toda tampada. Primeiro, quando ela está toda tampada, e é o nosso instinto, né? É instintivo. Nosso lado mais primitivo se está dando problema, está com mau odor, está dando lixo, vamos tampar que eu não quero ver isso aqui. Só que isso não é racional, não é inteligente. E não é assim um pensamento contemporâneo do século XXI. O pensamento é a gente escancarar e sempre lembrar que tem um córrego, que tem um corpo hídrico, que, de repente, se chover, esse corpo hídrico vai demandar, além do que aqueles bueiros, né, que são aquelas estruturas hidráulicas que são calculadas com muita técnica da engenharia, mas também são muito propícias a acontecerem erros, passando por projeto, passando por execução de obra, ou por manutenção, são propícias a esses erros. E a gente tem que encarar isso enquanto uma estrutura hidráulica pertencendo a uma cidade. E como que a gente pode encarar dessa maneira? É reconhecendo que exista um corpo hídrico lá e propiciando, de preferência, nós possamos ter acesso. Né? E quando eu volto a falar dos parques, a gente permite isso. Os parques permitem que a gente entre nesses espaços, entenda que eles também possam ser circulados, e a gente se sentindo pertencente a esse espaço, a gente vai tender a cuidar. E tender a cuidar desde o cidadão quanto um gestor público. O que a gente precisa é incentivar esses valores. O senhor falando aí dessa situação, quer dizer, de a gente ter essa preocupação, como tiveram lá atrás Dante, Mauro Mendes e outros prefeitos e governantes no sentido de
garantir uma área verde, garantir um mínimo de saúde para um córrego ou outro. Mas a gente vê também que a cidade vai crescendo e a gente não vê nesse processo de crescimento a presença, como já aconteceu no passado, do poder público, regulando, regulamentando. Olha, isso pode, isso não pode aqui nessa área, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. A gente vê que as obras elas vão sendo edificadas, os prédios, etc., mas a gente não percebe esse cuidado. Eu vou pegar um exemplo, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, né? Mas me preocupa. Eu moro em Chapada e moro em Cuiabá. Eu fico lá nesse vai e vem todo dia. E aí, quer dizer, a gente vem percebendo cada vez mais, cada dia que passa, esse trecho lá da rotatória do Manso até aqui, a cada vez sendo ampliada em termos de construções nas margens da rodovia, são parques, são condomínios, são empresas, enfim, há um crescimento bastante acelerado, né? Cada vez mais acelerado nesse rumo, como já foi outrora para outros bairros. Mas eu vejo isso e, ao mesmo tempo, eu percebo que a ocupação urbana em Cuiabá, ela é meio díspare. Você pega regiões centrais, os bairros no entorno do centro, Dom Aquino, Baú, Lixeira, os bairros mais tradicionais, eles vão se esvaziando, né? Vão perdendo a força, o vigor, não tem mais comércio, o comércio vai saindo, e isso tudo vai se deslocando para áreas novas, né? Os empreendimentos que são feitos vão atraindo as pessoas para outras regiões. Isso não é um risco muito grande, porque assim a gente vai destruindo o que tem ambientalmente preservado para assumir o lugar de um lugar que já existe, que já foi depredado, que precisava era ter uma política mais de aproveitamento, enfim, né? Hoje, esses bairros acabam sendo muito desvalorizados, enfim, você não vê um movimento, um estímulo para que o comércio permaneça ali, para que o trânsito melhore, para que as pessoas fiquem... Estou falando bobagem, professor? Não, você está certíssimo. E Cuiabá, Várzea Grande, perdem muito quando isso acontece. Eu acho que aqui na região, o caso mais emblemático disso foi quando o Chapéu do Sol começou a ser consolidado em Várzea Grande. Né? Você deu vários exemplos, mas eu acho que o Chapéu do Sol foi o de maior impacto. Porque, de repente, decidiram que Várzea Grande precisava tomar uma nova cara, e aí fundou um monte de instituição, lembra da Copa do Mundo, o COT, Sim, sim. da região do Várzea Grande, Campos da aí entrou o FMT, entrou universidade. o OAB, isso. E precisou levar muito dinheiro para uma região que não tinha infraestrutura, precisou levar avenidas duplicadas, precisou levar ônibus, precisou levar posto de saúde, aí passaram a construir casas e começaram a demandar uma região urbana toda nova, com o argumento, exatamente, vamos começar uma coisa nova aqui, meio que passando a imagem de que, ó, esse lado aqui ele está estragado, ele não funciona, vamos começar um novo. Tem gente que se beneficiou disso, tem outros que se prejudicaram, mas com certeza no coletivo foi prejudicado, né? O ideal era aproveitar os espaços. Eu morro de dó quando eu passo na Avenida Fernando Correia e vejo aqueles prédios grandes que poderiam ser prédios comerciais, de grande porte mesmo, de carros, de, quem sabe, revendedoras de produtos de maiores portes, abandonados. São regiões que têm infraestrutura de internet de ponta, em nível de Brasil, de infraestrutura viária, avenidas duplas, às vezes triplas, dotadas de trincheiras ou de viadutos, que cabem muitos carros, com espaço para estacionamento, com um sistema de energia elétrica também de ponta, de alta demanda de rede elétrica, também com infraestrutura de ponta, de água potável, de rede de esgoto. E aí você vê alguns prédios e regiões com toda essa infraestrutura esvaziadas. Cuiabá perde muitíssimo com isso. Bom, aí o que a gente tem que fazer? Você falou uma palavra que eu anotei aqui, regulando, né? Existem leis para isso,
Em nível federal, né, é a lei que formou o Estatuto das Cidades, que diz que todos os municípios de médio porte para cima, de 20 mil habitantes para cima, precisam de uma norma regulamentadora do crescimento da cidade. E o nome disso é Plano Diretor de Desenvolvimento. A gente está falando questão de planejamento urbano mesmo, né? Esse plano diretor, ele vai instruir para onde que a cidade deve crescer, para onde que a cidade não deve crescer, onde deve ser a zona industrial, pode indústria aqui, não pode. Aqui a gente tem que ser reservada para uma zona rural, aqui a gente pode fazer uma zona de múltiplo uso, aqui é histórico, então, né, essa região tem 300 anos de ocupação, então a gente tem que preservar. Tem gente que sai daqui de Cuiabá nas férias e gasta milhares de reais para conhecer um centro histórico lá de Paris. E ignora que Cuiabá também pode ter o seu. Então gasta muito dinheiro para conhecer uma coisa velha de outra cidade, formando o que a gente chama, por exemplo, de complexo vira-lata, né? Mas não se empenha nem um pouquinho em transformar a própria cidade com esses mesmos valores que a gente procura nas nossas férias. Bom, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é de 2007. Eu tenho certeza que Cuiabá vai elaborar agora nos próximos anos. É vergonhoso a gente pensar nisso. E passou da hora. Então, eu tenho fé que já vão fazer 20 atualizado. anos, né? Eu queria ponderar, porque, assim, na verdade, essa nossa conversa ficou muito ampla, aliás, a nossa pauta de entrevista ficou muito ampla, e eu estou vendo que nós temos coisas muito relevantes para tratar. Quando a gente cai no exemplo, no concreto, quer dizer, eu citei essa região da estrada da 251, aí da Chapada, e aí agora temos o contorno norte. Eu não sou contra esse desenvolvimento e tal, acho que é natural. Mas o problema é que o que vai acontecer, né? Com essa região da cidade, o contorno leste, temos lá o contorno norte, né, que vai para Várzea Grande, que abre um outro leque para a cidade se desenvolver. A gente vê que de Cuiabá até o distrito da Guia já mudou nesses últimos 10, 15, 20 anos, mudou completamente o perfil. Era uma zona rural, era uma zona de chácaras no máximo. Hoje nós temos grandes condomínios, prédios, enfim, há um desenvolvimento enorme. A gente percebe, às vezes, até um pouco forçado, no contraponto do esvaziamento de boa parte da cidade, né? E a gente não pensa nessa coisa, professor, da infraestrutura que já foi feita, do investimento que já foi feito, do dinheiro público que já foi gasto, né? O dinheiro público é de todos nós, que já foi gasto nisso. E a gente não vê, a gente vê hoje a preocupação, a cidade tem muitas emergências, a saúde com problema, a segurança com problema, questão de habitação, enfim, a gente tem uma série de situações que exigem do poder público e parece que cada dia surge um grande problema que para tudo para resolver isso aqui. E no final das contas, a gente não percebe essa visão macro, essa preocupação, olha, vamos trabalhar hoje para daqui a 20 anos a gente ter uma cidade melhor para viver. Não tem isso. É possível a universidade, e aí eu sempre cobro da universidade, embora a universidade produza muito, mas fica muito restrito assim, ao campus, né? E eu acho que assim, está na hora da universidade sair para fora, de os professores começarem a fazer palestras, fazer eventos, ou trazer para dentro, levar a sociedade para discutir essas coisas. E não é só na área ambiental, na área sanitária, em todos os sentidos, a cidade precisa ter a discussão, a presença da universidade, né? Você pega a saúde, por exemplo, é fundamental, mas você não vê a universidade discutindo, planejando, propondo soluções, pelo menos abertamente isso não é feito. E aí, professor, o senhor é professor, doutor, numa área importantíssima, que é essa coisa do urbanismo, da questão sanitária, da questão ambiental. Tem como movimentar isso? Quer dizer, além de dar aula, dá para a universidade assumir a vanguarda desse caminho que é necessário para que Cuiabá
deixe de ser insalubre e nem chegue a ser inabitável, mas que supere isso com conhecimento, enfim. Eu estou fazendo uma cobrança, eu não sei nem se é justa, porque eu sei que a sua preocupação, por exemplo, é muito nesse sentido, né? Mas porque, assim, a gente vê o poder público, eu estou falando muito, porque tem coisa que me deixa... a gente vê o poder público muito preocupado com a política, com agradar, por ter voto, por não sei o quê, e não discute o macro com as pessoas, né? Então, a gente vê Cuiabá, principalmente numa situação bem complicada. E aí? Dá para preparar essa nossa Cuiabá para daqui a 20 anos, ou a gente vai ficar apagando incêndio, secando gelo, enfim, sem resolver absolutamente nada em termos macro? Você está certíssimo, Mauro. Quando comenta que a gente tem dificuldade de enxergar as situações macro, tanto em questão de tempo, né, planejar os próximos 5, 10, 20 anos, quanto espacial. Quando acontece, né, na época das chuvas, uma chuva muito forte na região do centro, pronto, a prainha é inundada, o comércio perde muito dinheiro, algumas pessoas ficam expostas a doenças, atrapalham um monte a vida. E aí, naquela semana, todo mundo quer resolver o problema da prainha. Na semana seguinte, já está com outro problema. E aí começa a seca e queimada, né? E o que a gente pode implementar e pensar para, além de 6 meses, ou além de uma semana, ou até além de um ano, a gente deve fazer isso. E aí eu afirmo, é na escala de 10, 20, 30 anos que a gente tem que pensar, e em todos os espaços que a gente tem direito de pensar sobre, são esses planos, né? Eu mencionei o plano diretor de desenvolvimento urbano, é um, mas eu também mencionei o de arborização urbana, é o outro. Tem um que é muito sério e Cuiabá não existe esse plano, nunca foi elaborado. E é regulamentado que deva ter. É o plano diretor de drenagem urbana, que vai tentar instruir sobre o que a gente deve fazer com os corpos hídricos, apontar quais são aqueles que são mais suscetíveis à erosão, outros a enxurradas, outros a inundação, e como que a gente vai tratar cada situação dessa, e como que a gente vai tratar no prazo de 1 ano, como que a gente vai tratar no prazo de 10 anos, como que a gente vai tratar no prazo de 20 anos. Eu acho que isso é o enxergar o macro que você estava comentando. E esses planos, diretores de desenvolvimento urbano, plano de drenagem urbana, plano de arborização, plano do centro histórico, que nesse contexto da gente aproveitar uma cidade com sua infraestrutura para a gente viver a cidade, não precisar ficar inventando a roda em locais novos e gastar muito dinheiro com isso, eles vão orientar, eles podem orientar a gente como fazer isso e como utilizar o dinheiro público. Se tem um plano que diz o que a gente deve fazer em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, não interessa quem que vai estar na prefeitura de uma cidade, quem que vão ser os vereadores, quem que vão ser os deputados. Essas pessoas, elas vão tomar decisões em menor prazo, em menor escala, mas é o plano que vai dizer que é o córrego da prainha, que tem que colocar 2 andares de córrego, ou se ele tem que ser aberto, se é o rio Cochipó, que tem que ser pavimentado e canalizado, ou tem que construir mais hortos florestais perto da zona urbana do rio Cochipó. E aí vai dificultar que aqueles gestores municipais, quando eu falo gestores, eu não estou falando só de prefeito e prefeita, estou falando de todo mundo que influencia na política de uma cidade. Queiram tomar decisões, se uma avenida vai ser duplicada ou se uma avenida não vai ser construída, vai evitar que essas decisões sejam feitas no de repente, no só porque eu quero, ou porque meu avô mora ali, minha namorada mora ali, meu irmão mora lá, eu quero chegar mais perto. Mauro, essas decisões acontecem, puro ego. E esses planos evitam que essas coisas aconteçam. Esses planos dão instrumentos para que nós, como cidadãos, para que a Defensoria, o Ministério Público possam cobrar as entidades. Olha só, tem um plano dizendo que daqui a 5 anos, 100% dos esgotos de Cuiabá tem que ser coletados e tratados. Como que tá? Faltam só 2 anos. Como que tá essa coisa? Esse ano você tem que fechar. Você está fechando? Tá tudo certo? E a gente não tem isso. De repente a gente quer construir uma avenida lá, de repente a gente quer canalizar um córrego ali, de repente a gente quer fazer uma intervenção, construir uma praça e colocar pavimento na praça toda, sem que respeite política de arborização, política de drenagem.
Porque, de repente, choveu muito e a gente quer resolver aquela questão. Isso é um ponto importante, né? Esses planos vão nos orientar além de uma gestão pública de 4 anos ou de 8 anos. É coisa de gente inteligente. Professor, e o protagonismo da UFMT nessas várias áreas, seja na saúde, seja no direito, seja na medicina, e aí principalmente na questão do urbanismo e na questão ambiental, não dá para a universidade sair na vanguarda e começar a propor, tem um plano para isso, tem um plano para aquilo, sair vendendo isso para a sociedade, pressionar, inverter a ordem das coisas, pressionar o poder público a enxergar, olhar para o macro como é necessário? Com certeza, Mauro. E, na verdade, trabalhos assim acontecem o tempo todo. Desde um trabalho de conclusão de graduação, de uma pessoa que está lá com 5 anos de graduação, até níveis de projetos que vão muito além de tese de doutorado. Eu antecipo até que a gente elabora e apresenta para os municípios isso. Eu vou dar um exemplo. Eu estou do lado de uma sala cujo professor está acabando de entregar o plano de gestão de resíduos sólidos do município de Tangará da Serra, que já é reconhecido como uma cidade de referência na gestão de resíduos sólidos no Centro-Oeste, porque tem a política de minimização dos resíduos sólidos, tem uma política de cooperativas que vão se organizar para coletar os resíduos sólidos e o que for reciclável, reciclar, e aí isso vai dar renda para essas pessoas. Então tem essas coisas que acontecem. Eu vou mencionar, tem um outro grupo que trabalha na área de centro histórico, em Mato Grosso, em vários municípios, é o grupo Épora, mas aí já na área de planejamento urbano, e eles têm desenvolvido trabalhos na área de planos de centros históricos de alguns municípios que têm valores históricos, né? E esses planos acontecem. Não dá para depender só da universidade. Nós vemos que muita coisa é implementada. Algumas decisões que acontecem na cidade são fruto de estudos da universidade, mas poucas, né? Poderia ser mais, né? Tem um potencial muito grande, mas o que acontece é muito aquém do que existe esse potencial. E essa discussão sobre o nosso trabalho especializado, aqui no departamento onde eu trabalho, por exemplo, quase todos os professores têm vivência com outras universidades, com outras cidades, então estudou como é Brasília, estudou como é São Paulo, estudou como é Belo Horizonte, estudou como é o interior do Rio Grande do Sul, ou uma grande capital, de Londres, de Madrid, da China, dos Estados Unidos, a turma vivencia isso, a turma gasta dinheiro para conhecer isso e às vezes consegue até recurso público para ter essas experiências. Mas uma discussão que acontece que é muito patente aqui é que muitas vezes a gente fica falando sozinho, às vezes a gente fala complicado, às vezes o que a gente fala é tedioso, é patético. Um exemplo, há poucos dias um professor aposentado aqui do departamento publicou um artigo de opinião numa imprensa bem conhecida aqui do estado de Mato Grosso sobre possíveis futuros da humanidade, considerando as extinções em massa, e que nós, seres humanos, ainda temos condições de decidir o que nós podemos fazer. Em relação à temperatura, produção de gás carbônico, a queimadas, ao nosso consumo, ao nosso alimento e tudo mais. Aí eu cheguei na sala de aula e perguntei, sala de aula de universitários, da engenharia. E aí, gente, vocês viram o artigo? O que vocês acharam? Aí alguns alunos, eu estou falando alunos que estão estudando. O texto era muito grande, professor, eu cansei da metade. Eu não estou querendo falar mal dos alunos, eu estou querendo falar que existe um perfil social dos últimos anos, que é o geral isso, né? Em geral, não é de ajudou a piorar bem essa situação, né? De tirar a leitura. Então, a gente tem muitas leituras. Se a gente está conversando num ponto de espera, na fila de algum local, eu ia falar fila do banco, mas hoje o pessoal usa mais banco digital, mas se a gente está conversando com as pessoas e começa a aprofundar esses assuntos, nós começamos a achar desinteressante, porque, por alguma razão, assuntos mais aprofundados têm sido desvalorizados em prol de assuntos que sejam genéricos e superficiais e que, às vezes, até aparentemente são soluções, mas são soluções quase sempre tão superficiais quanto. Nisso não é a minha área de domínio, né? Como fazer para que as pessoas causam motivação para entender com profundidade as soluções, no meu ponto de vista, tem sido grave. Eu não sei para onde que a gente vai.
E são essas discussões, as soluções que a gente tem que conseguir aprimorar. Eu já vou deixar aqui um desafio, professor, para a gente pensar na possibilidade de juntar várias instituições. Tem uma entidade chamada LIDE que reúne empresários, temos aí as entidades como o Senai, o SESC, temos o poder público de uma maneira geral, mas a gente realizar um grande seminário, sabe? Para discutir pelo menos 4 ou 5 questões que são essenciais, né? A questão ambiental, a questão do trânsito, que é um negócio infernal. Cuiabá, às vezes as pessoas perguntam, mas por que você fica mais em Chapada? Porque é difícil andar em Cuiabá. Eu chego aqui, eu procuro usar o menos possível das ruas, porque quando tenho que usar, é engarrafamento, é calor, ou é alagamento, ou, né? Quer dizer, vai ficando, chega um momento que você não consegue mais conviver com as mazelas da cidade, né? Eu cheguei em Cuiabá há mais de 40 anos, no tempo que a gente estacionava um Fusquinha na frente ali na Estevão de Mendonça, ali naquela região pertinho do Chopão, você deixava ali a chave, carro aberto, subia para dormir na casa que ficava lá no fundo, você podia andar na cidade, né? Você tinha silêncio para dormir, Hoje não, hoje Cuiabá virou uma cidade grande, uma metrópole, com problemas sérios de planejamento, né? Então a gente pensa, às vezes você tem essa coisa, ainda bem que a gente tem Chapada pertinho, que dá um alívio de vez em quando, mas o ideal seria que a gente pudesse ficar aqui o tempo todo, né? Seria maravilhoso ir para a Chapada no final de semana, mas já não está dando mais. Eu queria, o senhor falou aí a questão de modelos, né? Usou Tangará da Serra. Eu lembro, por exemplo, Curitiba foi uma cidade tida como um modelo nacional, né? Na época do Jaime Lerner, tinha lá aquela coisa. Aliás, Curitiba é uma cidade belíssima, a gente tem que reconhecer que para todo lado tem grandes parques, tem grandes áreas verdes, apesar de ser uma metrópole movimentadíssima, com engarrafamento também e tal, mas tem um sistema de transporte público um pouco mais organizado. Enfim, nós estamos ainda enfrentando o engarrafamento da obra do BRT, né? E olha que Curitiba já tem quase 30 anos que tem BRT. Então, assim, a gente percebe, assim, precisa alguém, quer dizer, a gente vê iniciativas pontuais ou gestões municipais que uma ou outra despontam para algumas coisas, como foi a de Dante, com os parques. Eu cito sempre o Dante, o Mauro, mas o Roberto França também teve uma gestão importante na cidade, na área da saúde principalmente. E assim, mas eu sinto que a cidade era mais mobilizada, eu acho. Essas discussões todas que nós estamos falando hoje aqui, elas ocorriam, né, no boteco, na entidade, no seminário, na universidade. Havia muita discussão, né? Há 10, 15, 20 anos atrás, se discutia muito. E é engraçado que se discutia os mesmos problemas, né? Que hoje a gente está aqui penando para tentar resolver. Mas, enfim, hoje não tem nem esse interesse, a gente não vê isso. A gente vê a briga política, a gente vê a questão ideológica se sobrepondo a tudo, o discurso do ódio prevalecendo. Eu não faço porque isso aqui vai ajudar o da esquerda, eu não faço porque isso aqui vai ajudar o da direita. E, enfim, precisamos dar uma mudada nisso, não, professor? Quer dizer, na atitude do cidadão, o senhor como professor, eu como jornalista, a quem nos assiste e de alguma maneira tem alguma contribuição ou algum questionamento, porque às vezes só de questionar está ajudando, né? Só de questionar está ajudando. Só de questionar, às vezes a gente fala uma coisa que está na cabeça e a gente escuta a nossa pergunta e já começa a querer mudar a pergunta e encontrar respostas também. Eu concordo contigo quando a gente vê essa problemática de anos, né? A cidade de Cuiabá teve aquela transmissão da ideia de Cuiabá tinha uma área arborizada, né, de cidade verde, era um apelido.
Eu não sei nem se a turma da geração Z sabe que Cuiabá teve esse apelido de Cidade Verde. É uma questão que mudou. Eu entendo que mudou porque houve alguma, eu não sei se uma venda intencional ou não, mas da ideia de que desenvolver é aumentar asfalto ou aumentar concreto. E, na verdade, a minha concepção, e aí você pode concordar ou não, o desenvolver é você associar o que a gente precisa para sobrevivência, né, para transporte, para consumo de energia elétrica e tudo mais, com a boa qualidade de vida. E já está muito comprovado, desde biólogos da área da evolução humana e tudo mais, até neurocientistas, que a boa qualidade de vida dos seres humanos acontece quando a gente tem contato com a natureza. Porque é uma coisa de milhares de anos, né, que a gente tem se adaptado e a gente gosta ainda de se aproximar de áreas, de parques que estejam arborizados ou em contato com a água ou com um vento fresco, que são efeitos que quando a gente começa a concretar, a verticalizar, a asfaltar, a colocar carros com muito barulho, soltando monóxido de carbono, começa a desnaturalizar e começa a reduzir a nossa qualidade de vida. Eu entendo que o nosso foco precisa ser a qualidade de vida. E aí, a partir daí, começar a estudar como que a gente vai melhorar a qualidade de vida. E a impressão que eu tenho é que o nosso foco, em algum momento, passou a ser eu tenho que ir para lá, eu tenho que construir, eu tenho que chegar rápido, eu preciso construir casa, eu preciso construir tal coisa, eu preciso canalizar, eu preciso fechar, eu preciso colocar concreto. E mudar. E muitas vezes o mudar não é o melhor, a gente tem que saber como mudar. Acaba que o negócio acaba sendo, o negócio, sim, business mesmo, negócio, no sentido de empreendimentos, né? Claro que eles são importantes, porque geram emprego, tem toda alimentam uma cadeia produtiva, econômica, mas sem foco na qualidade de vida das pessoas é muito difícil, né? Professor, muitas vezes a gente vê, o foco é o negócio. Não, o foco é a qualidade de vida. Eu vou fazer o negócio para a qualidade de vida. Essa tem sido uma visão correta. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou e a nossa conversa nem começou, né? Eu tenho aqui pelo menos uns 10 temas para a gente desenvolver aqui. Eu tentei até falar um pouco de cada coisa, mas é difícil, porque, embora seja um programa grande, com 45 minutos de conteúdo, 1 hora de duração no total com um intervalo, mas ainda falta espaço. Então já fica aqui, desde já, um convite para uma nova conversa, para a gente seguir batendo esse papo, né? Fazer aqui um Pedrolo 2 aqui na nossa República, e a gente conversar mais sobre isso. Fora disso, estou aberto aqui, pode mandar artigo, a gente vai, a informação que é importante chegar, né? E a gente pensar em alguma coisa com a universidade, com algum grupo de comunicação, enfim. Professor, obrigadíssimo, já fica o convite, pode ir se preparando que já, não demora muito, eu vou lhe convidar de novo para a gente seguir nesse papo, tá bom? É uma satisfação muito grande participar do programa, Mauro. Eu digo com sinceridade, porque aqui a gente tem um espaço para poder discutir coisas tanto amplas quanto restritas, né? Focadas para apresentar soluções. Eu também tenho muito mais a falar sobre isso, tem muitas considerações, e eu estou sempre aberto para quando for procurar. Nós da universidade, em geral, tem muita gente que trabalha para muitas soluções, e eu sou só um exemplo, eu entendo isso, e muitos de nós estamos abertos para essas soluções, pode contar. Professor, obrigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante, tão relevante quanto essa, com o professor Rafael Pedrolo. Um grande abraço a todos.